alegria sempre vem pela manhã. Assim que nós devemos ser mais gratos a Deus. E eu diria o seguinte: eu creio que nós também deveríamos ser mais crédulos, deveríamos acreditar mais naquilo que Deus fala para nós, deveríamos acreditar mais nas pessoas. Normalmente, aqueles que criticam as pessoas por algum motivo, eles conseguem enxergar nas pessoas como se elas fossem fazer aquilo que elas fariam se estivessem no lugar delas. Então é muito fácil você olhar para uma pessoa e apontar um pecado ou fazer uma crítica, que talvez seja o seu problema, o meu problema. Nós deveríamos ser menos desconfiados.
Eu sou mineiro, e dizem que o mineiro é desconfiado, né? E que o mineiro também é mão de vaca, isso é verdade? Não sei se é verdade. Diz que o mineiro entra numa piscina e nada com uma nota de 100 reais e não molha. De tão mal fechado que ele é. Não sei se isso é verdade. Mas tem muita gente que é desconfiada, né? Uma certa vez, uma pessoa que era muito desconfiada, um senhor muito desconfiado, ele estava andando assim pelo meio da rua, e aí ele se encontrou com uma pessoa assim, casualmente, ele não conhecia a pessoa, era um desconhecido. Aí passando pela rua, a pessoa o cumprimentou e disse assim: bom dia, meu amigo. Ele, desconfiado, falou assim: bom dia, meu amigo. Eu nem conheço esse indivíduo, ele está me chamando de meu amigo. O que ele quer dizer com isso? Desconfiado como ele era, né? Aí ele começou a tentar analisar o que o indivíduo quer dizer com aquilo. Bom dia, meu amigo. Ele pensou assim: bom dia, meu amigo. Meu amigo, amigo meu. Meu. Mieu. Miau. Bem, quem mia é gato. O gato bebe leite. Peraí, o leite vem da vaca. E a vaca é a mulher do boi. Peraí. E o boi tem chifre. Já sei, ele me chamou de chifrudo. Você percebe como é que muitas vezes a gente começa a criar histórias, criar situações. Tem gente que quando alguém entra na igreja e vê na plataforma ali duas pessoas cochichando, ele pensa assim: apóstolo estão falando de mim. Não é assim? O que eles estão falando de mim? Tem gente que é desconfiada. Uma certa vez, diz aí uma história, que 3 crentes estavam conversando. 3 crentes. E eles estavam confessando as suas faltas e abrindo o coração um para o outro. Aí um disse assim: olha, eu gostaria de confessar uma coisa para vocês. Eu tenho muitas dificuldades com a bebida alcoólica. De vez em quando eu olho para uma 51, eu não resisto e eu tomo um gole. Aí eu falou assim: eu também quero confessar uma coisa, eu vou abrir o coração. O meu problema é na área sexual. De vez em quando eu tenho caído nessa área também. Aí o terceiro falou assim: olha, eu também tenho um problema. O meu problema é com a língua. Eu já estou morrendo de vontade de contar para o pastor o que eu acabei de ouvir. Cada um tem uma tentação, né? Cada um tem uma tentação. Eu pergunto: qual é a sua tentação? Qual é a sua maior tentação? Cada um de nós tem uma tentação. Eu creio que nós estamos vivendo uma grande batalha, uma batalha espiritual, do bem contra o mal. E a Bíblia fala sobre esta batalha. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora em Efésios capítulo 6. Eu vou ler apenas o verso 12. Efésios capítulo 6, verso 12. Qual é a sua maior tentação? Você sente o inimigo se aproximar de você para destruir a sua vida ou a vida da sua família? Diz aqui a palavra de Deus, capítulo 6 de Efésios, verso 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta não é contra a carne e sangue, diz a Bíblia, mas é contra seres sem corpos, invisíveis. Há uma batalha, queridos, uma batalha espiritual entre Jesus e Satanás, entre Miguel e o dragão, e nós estamos nesse campo de batalha. Aliás, a nossa mente é o campo de batalha. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, quando uma pessoa fica possessa, o inimigo não toma posse do corpo de uma pessoa. Ao contrário do que muitos pensam, ele não toma conta do corpo, nem toma posse do corpo. Ele toma posse do quê? Da mente.
Porque se ele toma conta da mente, ele domina todo o corpo. Eu não sei, queridos, mas se Jesus Cristo não abreviar o tempo, é possível que poucos conseguirão resistir aos ataques do inimigo. A Bíblia diz assim que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos o quê? Esfriará. Uma certa vez, um pensador, um homem chamado Dias Gomes, estava lendo um jornal e ele escreveu algo interessante, que diz o seguinte: a humanidade construiu uma civilização que quanto mais se desenvolve, mais próximo chega da sua própria destruição. Não é isso que está acontecendo? Rui Barbosa, uma certa vez, disse assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver os poderes agitarem-se nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Houve uma inversão dos valores. O que era pecado no passado, hoje é normal. Antigamente, um homem que tinha o carinho da esposa e o amor das filhas, dos filhos, cometer um adultério era algo muito ruim. Mas parece que hoje a novela diz o seguinte: qual é o problema de vez em quando você dá uma refrigerada aí no matrimônio e ter um relacionamento extraconjugal para dar uma melhorada no seu relacionamento marital? Houve um tempo em que você se relacionar com uma pessoa de um sexo igual ao seu era algo ruim, mas hoje parece que virou coisa normal. Homem com homem, mulher com mulher. Existem pelo menos 8 textos na Bíblia que falam claramente sobre a homossexualidade e Deus sendo contrário à prática homossexual. Ora, queridos, eu posso ter uma tendência para beber. O meu pai foi alcoólatra, ele morreu. E ele morreu com um problema no pulmão, porque ele fumava muito também e bebia. O fato de eu ter uma tendência para beber e fumar não quer dizer que eu precise fumar e que eu deva fumar. Porque uma vez que Deus disse assim que não é para fazer, não é para fazer, a despeito da minha tendência ou propensão. E Deus, Ele pode nos dar poder para vencer as nossas propensões. Amém, queridos? Mas esse é um outro assunto que em uma outra ocasião eu vou falar para vocês, sobre a questão dos 4 mitos da homossexualidade. Existem alguns mitos sobre esse assunto, mas não é esse nosso assunto hoje. Nosso assunto é sobre a guerra contra o inimigo, a tentação. Hoje nós estamos vivendo uma situação em que o inimigo tem tentado nos destruir. Se o inimigo tiver que levar 50 anos para destruir a minha vida e a vida da minha família, se ele tiver que levar 50 anos para destruir a sua vida e a vida da sua família, o inimigo vai esperar pacientemente. Ele sabe que hoje, eu e você, estamos vivendo um momento espiritual elevado, estamos bem espiritualmente, estamos estudando a lição da escola sabatina, temos lido a Bíblia e temos orado. Ele sabe como você se encontra. O inimigo não vai colocar todas as suas forças, não vai apostar todas as suas fichas, se você está vivendo essa realidade agora. É por isso que a Bíblia diz assim: olha, aquele que está em pé, cuide para o quê? Cuide para que não caia. E a Bíblia diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o inimigo vai deixar aquele momento reservado, quando eu e você estivermos vivendo o nosso momento de maior fragilidade espiritual. Aí ele vai atacar com todo o poder, e aí nós não vamos conseguir resistir. Por isso, nós não podemos nos descuidar com a nossa comunhão com Deus. Porque quando eu penso que estou forte, pode ser que esteja fraco.
Quando eu bato no peito e digo, Senhor, por favor, me ajuda, eu preciso do Senhor, aí eu tenho força, que é a força de Jesus. Por isso, queridos, o inimigo não brinca em serviço. E para cada um ele tem uma tentação. E a batalha acontece aonde, queridos? Na mente. Porque o inimigo sabe uma coisa: o inimigo não consegue ler a sua mente. Não consegue. Amém, queridos? Deus é o único que tem condições de ler os nossos pensamentos. Por isso que o salmista disse: sonda-me os meus pensamentos, né? Sonda-me o meu coração. Ele é quem consegue sondar a nossa alma. Deus não vê só o exterior, Deus vê o que? O coração, os nossos sentimentos. Mas aqui acontece uma batalha, e o inimigo não tem poder para ler os nossos pensamentos, mas ele consegue fazer um outro tipo de leitura. Sabe qual leitura é essa? Ele consegue ler nas entrelinhas. Ele consegue ler os nossos 5 sentidos. Então, querido jovem, querido amigo, querido irmão, cuidado com aquilo que você vê. Dependendo da forma como você estiver olhando para a televisão, ou para o seu computador, dependendo do que você estiver enxergando, o inimigo, ele consegue ler, fazer uma ideia do que está no seu coração. Cuidado com a música que você está ouvindo, porque dependendo da música que você ouve, o inimigo consegue saber quais são as suas maiores necessidades. Ele vai trabalhar para que você tenha a sua necessidade satisfeita. Eu encontrei uma jovem uma vez no acampamento. Eu tinha falado sobre sexualidade, e depois que terminei o meu bate-papo com os jovens, eu estava indo, porque eu tinha que ir para um outro acampamento. Eu visitei 9 acampamentos daquele carnaval. E quando eu estava de saída, ela disse assim: pastor, você está com muita pressa? E quando um jovem pergunta assim, pode saber que está precisando conversar. Eu disse assim: não estou com pressa. Se eu gostaria de conversar, gostaria. Nós nos acertamos assim num banco próximo ali, e ela começou a dizer assim: pastor, o senhor me conhece, o senhor é o meu pastor, o senhor não está mais aqui na igreja, mas eu me considero como meu pastor. E eu namorava com um rapaz. Esse rapaz se tornou meu noivo, e eu me decepcionei muito com vários rapazes, mas eu resolvi acreditar em mais um, e eu fiquei noiva. Eu era virgem até então, mas ele me pediu uma prova de amor e disse que se eu realmente o amasse, eu deveria me entregar para ele, e como eu iria me casar com ele, então eu resolvi me entregar. Mas pastor, depois que eu me entreguei para ele terminou o namoro, o noivado comigo, eu fiquei muito decepcionado. E ela disse assim, que se encontrou com uma moça, uma amiga, conheceu alguém que a apoiou muito naquele momento, e que a compreendeu, que a ajudou a superar aquele problema. E elas se tornaram tão amigas, que ela se apaixonou por essa amiga. Essa amiga disse também estar apaixonada por ela. Na verdade, queridos, esta moça já se aproximou dela com essas intenções. E o inimigo sabia das suas necessidades, sabia que ela havia se decepcionado com vários rapazes, sabia que ela tinha necessidade de ser consolada, sabia que o seu pai havia traído a sua mãe muitas vezes, e sabia que a sua mãe nunca se separou do seu pai, mas ela nutriu aquele sentimento de raiva em relação ao seu pai, e por isso ela também se decepcionava quando os seus namorados também a decepcionavam. E ela criou uma certa barreira e começou a dizer assim: pastor, eu acho que desde criança eu gosto de meninas. Eu olhava para as meninas e as achava bonitas. Olha, quem é que nunca achou, quando jovem, uma moça achou uma outra moça bonita? E talvez até um rapaz, quando era criança, não achou uma outra criança bonita. Isso é normal? Mas ela começou a se confundir. E ele começou a trabalhar e disse: pastor, eu inclusive chamo essa minha amiga de um meu anjo da guarda. Eu disse: cuidado, que essa pessoa que você entende que seja o seu anjo da guarda pode ser um anjo enviado por quem? Por Satanás. Cuidado, porque a batalha acontece aqui em nossa mente.
Porque Satanás trabalha muito fortemente com os nossos cinco sentidos, ele consegue ler e trabalha aqui. Ele pode não ler, mas o inimigo ele tem a capacidade de sugestionar. Isso ele pode fazer. Você está num ambiente, ele pode colocar sugestões em sua mente. Por que você não faz isso? Olha Eva, como um fruto é bonito. Ele pode sugerir. Porque o inimigo sabe que cada pensamento, diante de uma sugestão, você pensa em algo, pensa ou não pensa? Porque cada pensamento gera um sentimento. Cada sentimento leva a um desejo. Todo desejo acariciado no coração leva a uma ação. E cada ação praticada de forma deliberada forma um hábito. E os nossos hábitos formam o nosso caráter. E o caráter sela o nosso destino eterno. E o caráter é a única coisa que nós vamos levar para o céu ou vamos deixar para o inferno. Por isso o inimigo tem interesse de colocar pensamentos negativos e tentações para que você caia em tentação e seja destruído. O propósito de Satanás é destruir a sua vida. Ele não está preocupado com aqueles que estão lá fora no mundão. Satanás não admite a sua derrota sem que antes ele tenha uma luta espiritual. Ele liberou Moisés. Quando Moisés estava no meio do caminho, ele colocou o pensamento na cabeça de Faraó, e Faraó falou assim: não vou deixar meus escravos irem embora, eu vou trazê-los de volta. Ele não desiste facilmente, ele não admite a sua derrota. O pecado, queridos, é uma verdadeira ilusão. Vocês já viram como o urubu voa bonito? Quando você olha assim para o urubu voando, todos aqui já viram o urubu voando? Ele voa de forma maravilhosa. Talvez seja uma das aves que voa mais alto e uma das aves que voa mais bonito. Ele atinge uma certa altura, ele abre as suas grandes asas e com as 3 penas das pontas de suas asas, ele se beneficia das correntes de ar e ele administra o seu voo. Fica rodando, não é isso? É bonito ver o urubu de longe. É bonito ver o urubu à distância. Quando você olha para o alto, dá vontade de voar como urubu. É emocionante, é atraente. Mas você já viu também o urubu de perto, tá? Como que é o urubu? Ele é feio, ele é horrível. Assim também é o pecado, queridos. De longe ele parece ser o quê? Maravilhoso. Mas de perto ele é horrível. O pecado ele se apresenta como um quadro maravilhoso diante de nós. Aí a gente avista aquele quadro bonito de ilusões, muitas luzes. Aí nós pensamos assim: nossa, tudo o que eu queria. E não importa o que eu faça para ter isso, mas o que eu quero é isso. Isso vai me satisfazer. Então eu quero isso para mim. Aí nós então vamos ao encontro do pecado. É isso que eu quero para a minha vida. E aí então nós vamos para aquele quadro, e quando a gente menos percebe, nós atravessamos aquele quadro de ilusões. Mas a gente não percebe. Mas atrás do quadro, o inimigo, ele arma um laço. E quando a gente atravessa aquele quadro de luzes e de ilusão, o inimigo puxa a corda e nós caímos com o nosso rosto no chão. E sabe o que o inimigo faz? Ele dá risada na sua cara. Ele te humilha, ele te maltrata, e ele lhe constrange, e ele diz assim: você não tem mais jeito, você foi longe demais, você não merece o perdão de Deus, você não merece ser perdoado porque você é muito mal. Uma vez eu conversei com um jovem que disse: pastor, Deus não pode me perdoar. Eu falei: mas por quê? Não, pastor, porque o que eu fiz foi algo muito ruim, eu não valho nada, eu não mereço o perdão de Deus. Eu falei: mas como assim? O inimigo estava colocando isso na mente daquele jovem. Pastor, eu cometi um pecado gravíssimo. Eu engravidei uma moça e eu participei de um aborto.
eu matei uma criança, hoje não consigo pegar uma criança, porque eu tenho um trauma, porque eu sou um assassino, eu matei uma criança. Ele disse assim: você não tem o direito de não se perdoar, porque a Bíblia diz assim, que todo pecado confessado, todo aquele que confessa o seu pecado é o quê? Perdoado. Eu falei assim: você já confessou o seu pecado? Pastor, eu já confessei meu pecado, eu já chorei pelo meu pecado, só que, pastor, eu já fiz tudo isso, mas eu não consigo me perdoar. Por isso Deus não pode me perdoar também, porque Deus não me perdoou, eu não me perdoo. Não, como é que você sabe que Deus não te perdoou? Você sentiu tristeza pelo pecado? Senti, então Deus te perdoou. Agora, você não pode se colocar no lugar de Deus, porque se Deus é o único que pode perdoar pecados, quem é você para não se perdoar, se colocando no lugar de Deus, que é o único que pode perdoar? Queridos, o inimigo, ele quer destruir a nossa vida. O pecado vem em 4 etapas. Primeira etapa do pecado: insinuação. Eu poderia chamar isso também de tentação. A tentação e a insinuação não é pecado. Não é pecado. Mas dependendo da forma como você olha, como você cheira, dependendo da forma como você ouve ou pega em alguma coisa, ele faz a ideia do que está no seu coração, ele faz uma leitura, e se você se deteve em olhar, se deteve em ouvir, em comer, ele passa para a próxima etapa. Ele insinua. A insinuação em si não é pecado, mas se você titubeou, ele passa para a segunda etapa. A segunda etapa se chama persuasão. Na persuasão, o inimigo tenta me fazer acreditar que aquilo que Deus disse que é bom é ruim, e de que aquilo que Deus disse que é ruim, o inimigo tenta me convencer de que é o quê? Bom. É a contrafação da verdade, é a deturpação daquilo que Deus disse que é bom. Então, queridos, Eva estava no jardim, estava? Qual foi a insinuação? Olha ela, olha esse fruto que Deus proibiu. Insinuou. Aí ela olhou. Quando ela olhou, ele disse assim: é verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhum fruto do jardim? Aí ela disse: não, peraí, não. Deus disse que eu posso comer de todos, só de um que ele disse que eu não posso comer, porque Deus disse assim que é ruim para mim. Se eu comer, eu vou morrer. Aí então Satanás começa a persuadir. Deus disse que é ruim? Ele disse: cara, Deus disse que é ruim, eu lhe digo uma coisa: é bom e é bom demais. Sabe por quê? Olha a persuasão. Porque Deus sabe que se você comer do fruto proibido, você vai ser igual a Ele, você vai ser uma deusa. Ora, ser deusa não é uma coisa boa? Se ser Deus é bom, ser deusa naturalmente é algo bom também. E além de você ser uma deusa, que é algo muito bom, e Deus disse que é ruim, eu digo para você que é bom, eu lhe digo mais: você vai ser igual a Deus, vai conhecer tanto o bem como o mal. Deus disse que é ruim, eu lhe digo, é muito bom. Aí, quando ele estava naquele processo, ainda não tinha pecado. Aí, quando o inimigo percebe que você começou a dialogar com ele, aí ele passa para a terceira etapa. Tem alguns jovens que gostam de ficar naquela zona, naquela área cinza. Ninguém pode dizer que é pecado. Tem algumas coisas que a igreja diz assim: olha, jovens, isso não é o ideal para um jovem cristão. Tem coisas que a igreja, ela não vai dizer assim: olha, você vai ser removido da igreja por causa disso. Mas a igreja tem uma posição com relação a essas coisas. E diz assim: olha, isso aqui não é bom para um jovem cristão. A posição da igreja é essa: não faça. Mas é uma coisa meio cinza, né? Não dá para dizer que é negro, mas também não dá para dizer que é branco. Mas então é uma área cinza. Aí o jovem fica assim: agora fica nessa área cinza aqui. E ele gosta daquela situação, porque aqui não é pecado. Mas o inimigo começa a tentar dialogar com o jovem. E ele começa a dialogar com o inimigo, dizendo assim: não, eu não vou cair. Só que, queridos, quando ele menos espera,
ele cai do lado negro do pecado. E muitas vezes não consegue se libertar. Porque depois da persuasão vem a terceira etapa do pecado, que é a influência. Você já viu pessoas que querem deixar de fumar e não conseguem? Você já viu pessoas que querem deixar de beber a bebida alcoólica e não conseguem? Eu conheço pessoas que são batizadas na igreja, são adventistas, mas não conseguiram deixar o vício. Eu conheci uma situação de um líder de igreja que sempre criticava a minha pessoa, sempre procurava me criticar na associação, para as pessoas, parecia que ele tinha um problema, ele queria transferir o problema dele e direcionar para alguém. Mas não era só o pastor, ele criticava todo mundo. Só que depois eu descobri, no final do meu trabalho naquele distrito, o próprio parente dele, que era um dos líderes, o pastor, sabe uma coisa? Não considere meu cara que está dizendo. Porque eu sei que ele é um cara que não vive o Evangelho. Ele vive criticando todo mundo, como se ele fosse muito bom. Mas ele guarda dentro do banheiro dele, um lugarzinho ali, atrás do local onde se coloca o creme dental. Ele deixa ali uma garrafa de vinho, e ele de vez em quando toma escondido. Ninguém sabe, mas eu sei. Então, queridos, quando uma pessoa conversa com o inimigo e ele comete o pecado pela primeira vez, ele tem duas opções. Nós temos duas opções. Ou a gente se arrepende e fala assim: Senhor, me perdoa, e você abandona e foge do pecado. Ou então você corre o risco de cometer o pecado uma vez, cometer o pecado duas vezes, três vezes. Aí quando nós começamos a pecar de forma deliberada o mesmo tipo de pecado, há um demônio que é destacado das hostes malignas para lhe aprisionar e para não permitir que você consiga sair do pecado. Há um demônio específico, destacado para acompanhar cada tipo de pessoa que está com algum pecado acariciado, cometendo algum pecado deliberado. A Ellen White fala muito sobre alguns espíritos, só que ela usa da seguinte maneira, assim, ela fala assim: olha, há o espírito do engano, há o espírito da sensualidade, há o espírito do orgulho. Esse espírito é um demônio que trabalha diretamente nessas áreas. Há o espírito do adultério, ela usa esse termo, espírito do adultério, é um demônio. Há o espírito do desvio de conduta, e a pessoa quer se libertar, mas ela não consegue, porque quando a pessoa chega nessa terceira etapa e na quarta etapa, só o poder de Deus é capaz de libertar uma pessoa. Não conseguirá se libertar sozinha. Aquele jovem endemoniado em Cafarnaum, que eu preguei hoje pela manhã, ele ia à igreja, ele frequentava a igreja, só que ele queria se libertar. Ele não estava satisfeito com a situação dele. Ele queria libertação, mas ele não conseguia, porque ele estava dominado por um poder maligno. Então, tanto no caso da influência, como no caso... Você já viram pessoas que dizem assim: olha, pessoas que estão cometendo adultério? Já comecei com muitos casais, e muitas vezes o marido fala assim: pastor, eu adulterei, eu estou vivendo com outra pessoa, eu não queria, eu queria voltar para minha família, mas pastor, não consigo. Não consigo. Eu falo que não vou mais, mas daqui a pouquinho eu estou sendo levado e eu não tenho força para lutar contra. Está dominado por um poder do mal. Então só a oração é capaz de libertar uma pessoa dessa situação. Só a oração intercessora de uma mãe e de um pai é capaz de libertar uma pessoa dessa situação. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Depois da influência, o próximo passo é a possessão. É o último grau de possessão demoníaca. E aí só Deus pode libertar. Mas deixa eu dizer uma coisa. Existem três armas que podemos usar para combater o inimigo. E essas três armas Jesus usou.
Ele venceu o pecado 100%, sendo 100% homem. Porque Jesus em nenhum momento usou a sua divindade na luta contra o pecado. Ele usou a sua divindade para poder curar as pessoas, para libertar as pessoas, mas quando ele tinha que lidar com a tentação, com o inimigo, ele nunca usou o seu poder divino. Ele usava as mesmas ferramentas que nós podemos usar para lutar contra o inimigo. Quais são essas armas? Jesus orava, ele lia a palavra de Deus e ele testemunhava de Jesus, testemunhava. Por trás de uma Bíblia fechada, de uma Bíblia abandonada, ou melhor dizendo, por trás de uma apostasia, dizia já alguém, e eu aprendi isso na comportagem, por trás de uma apostasia, existe um triste quadro de uma Bíblia fechada e de uma Bíblia abandonada. Ler a Bíblia, orar. Queridos, talvez eu esteja falando aqui para alguém que tenha um filho, ou uma filha, ou um pai ou uma mãe, ou um cônjuge, que não esteja aqui na igreja, que esteja atraído pelo mundo e as coisas do mundo. E a coisa que você mais gostaria é que essa pessoa estivesse com você aqui na igreja. Eu vou dizer uma coisa para você: há poder na oração intercessora. Eu vou dizer isso para vocês porque Deus operou um milagre na minha vida. Eu estava passando por um problema muito sério na minha vida pessoal e familiar. Eu estava enfrentando um problema com os meus filhos. Uma pena que eu não trouxe o bilhetinho que eles escreveram para mim. Talvez eu consiga me lembrar de um. Eu não estava conseguindo ser o pai que eu deveria ser, um pai cristão. Que apesar de eu ser um pastor, eu estava vivendo para salvar as pessoas de fora, estava me esquecendo dos meus filhos e dedicando pouco tempo para eles. Mas, queridos, eu vivi uma noite inteira em desespero e angústia. Eu não tenho o costume de orar uma noite inteira. Eu não sou uma pessoa acostumada a orar noites a fim. Eu normalmente oro pela manhã, quando eu acordo, quando eu vou me deitar, na hora do almoço. Eu tenho meu momento de comunhão com Deus. Normalmente é pela manhã, antes de ir para o trabalho. Mas eu nunca tive o costume de ficar assim às madrugadas em oração, não. Mas nesse dia eu estava tão desesperado que eu não consegui dormir. E eu estava orando a Deus. Havia momentos que eu só chorava, não conseguia falar. A única coisa que eu conseguia fazer era chorar, porque eu não conseguia resolver o problema. E eu ajudei muitas pessoas a resolver problemas pessoais e familiares, mas existem alguns momentos que você não consegue resolver os seus próprios problemas. E eu estava desesperado, porque foi uma coisa que saiu do meu controle. Eu pensava que como pastor eu conseguia resolver, mas não conseguia resolver. E aí, quando você não consegue resolver, então você tem que recorrer a quem pode. E eu então orei a Deus. Eu orei uma noite inteira. Durante essa oração de uma noite inteira, parte dessa oração foi chorando, parte foi clamando em alta voz, e parte foi lendo a Bíblia e alguns livros e revistas. Eu peguei uma revista chamada A Oração que Faz a Diferença, de pastor Marco Filho. E eu li ali uma coisa que me deixou assim maravilhado e que confortou muito meu coração. Era a resposta que eu estava pedindo para Deus. Porque eu falei assim: Senhor, eu não consigo mais, eu não tenho como resolver esse problema. E Deus sabe que esse problema que eu tinha que resolver, só um milagre resolveria. Só um milagre. E por isso que eu falo com vocês, queridos, que tem poder. Há muito poder na oração intercessora. E eu intercedi pelos meus filhos e também pedi por mim, porque Deus precisava transformar a minha vida. Porque não tinha como transformar o coração dos meus filhos se não transformasse o meu coração. E eu clamei a Deus. E eu li uma frase nessa revista que dizia assim:
se nós não orarmos pelos nossos familiares, Deus vai estar com eles. Se nós não orarmos de forma intercessora pelos nossos queridos, Deus vai estar com eles do mesmo jeito. Mas ele diz assim, o pensamento diz assim: mas se nós orarmos de forma intercessora, Deus, ele lá diz assim, através da oração intercessora, nós iremos abrir novos condutos, novos canais, pelos quais Deus poderá atuar, e Deus realizará coisas que de outra forma Ele não fará. Se eu não orar, Deus vai estar cuidando dos meus queridos, mas se eu orar de forma intercessora, Deus vai fazer coisas que de outra forma Ele não conseguiria fazer. Há poder na oração intercessora. Creia nisso. Queridos, a oração tem muito poder, e o testemunho pessoal também. Eu quero finalizar porque o tempo já está esgotado. Eu quero dizer para você o seguinte: quão grande é o seu inimigo? Quão grande é o seu inimigo? Você tem medo do inimigo? Às vezes você sente o inimigo se aproximar, tentando destruir a sua vida, da vida da sua família. O inimigo, ele não é mais poderoso do que Jesus. Amém, queridos? Jesus, ele é muito mais poderoso do que o inimigo. Só que nós não temos forças suficientes para vencermos o inimigo sozinhos. Precisamos da ajuda de Jesus. E eu me recordo quando eu era criança. Eu me lembro muito bem, como se fosse hoje, quando eu comecei a estudar. E eu estava na primeira série. Eu saí do jardim, naquele tempo havia a primeira série, né? Hoje é primeiro ano, né? Primeiro ano hoje equivale ao quê? Ao pré? O que é isso? Alfabetização, isso. Eu já estava no primeiro ano, já tinha sido alfabetizado, e eu comecei a frequentar o grupo escolar. A escola chamava-se Escola Estadual Cecília Meirelles. E eu comecei a enfrentar um problema na escola. Como toda escola, havia aqueles meninos que sempre repetiam de ano e que gostavam de procurar confusão. E todas as vezes no recreio, no intervalo, alguns meninos vinham, se aproximavam de mim e começavam a mexer comigo, a me bater, me ameaçar. Eu ficava com muito medo. Minha mãe dizia para mim assim: filho, você não deve brigar na escola, você nunca deve brigar. Brigar não é uma coisa de um menino correto, princípio. Evite, quando você puder brigar, entrar numa briga. Isso não é coisa de pessoas corretas. Mas o problema é que o inimigo sempre estava atrás de mim e me perseguindo. Todos os dias eles vinham, me ameaçavam, e eu ouvia aquela frase que a maioria de nós aqui já ouviu e que ninguém gosta de ouvir, ou pelo menos gostavam. Eles diziam assim: te pego na saída, ou te pego lá fora. E eu ficava pensando na sala de aula daquela frase: te pego lá fora, te pego na saída. E eu ficava com muito medo, porque o inimigo estava me esperando lá quando eu saí. Haviam dois meninos gêmeos, o Robson e o Batata, eram gêmeos. Eles nos obrigavam a tratar com eles uma brincadeira de muito mau gosto, que se chamava Hoje Não. Não sei se essa brincadeira, vocês conhecem essa brincadeira, mas consistia no seguinte: nós tratávamos aquela brincadeira, e quando a pessoa que eu havia tratado com ela me via, podia me bater e dar chutes e socos e pontapés, até que eu falava o quê? Até que eu falasse o quê? Hoje não. Aí ele não podia mais me bater, porque eu estava imunizado durante aquele dia. Mas no dia seguinte eu perdi a imunidade, e todo mundo, inclusive o Robson e o Batata, também perdia a imunidade. E aí eu tinha que falar hoje não para eles também no dia seguinte. Só que eu só conseguia falar hoje não quando eu via, e quando eu não via. E eles não gostavam de estudar, mas gostavam de maquinar o mal.
Então eles saíam de manhã bem cedinho para estudar, eles faziam isso. Mas para fazer o mal, eles se levantavam bem cedinho, antes de todos os meninos. Eles tinham tratado, eles iam mais cedo da escola, escondiam atrás de um muro, e quando a gente passava, eles vinham dando chutes, murros e pontapés. Eu confesso a vocês que eu tinha ódio daqueles meninos, porque eles me faziam muito mal. Eles me perseguiam, eles me machucavam, mas não tinha como fugir deles, porque alguma coisa me dizia que eles eram mais fortes do que eu, e não só porque eu pensava isso, como de fato eles eram, porque eles eram dois e eram mais velhos, e eu sofri muito com isso. Alguns meninos pegavam grampo de cabelo, pegavam aquele grampo que as mulheres usam para colocar no cabelo, pegavam um alicate, cortavam assim no finalzinho aquela curvinha do grampo, pegava, lá em Minas a gente chama de gominha, que é o elástico, liga, elástico, pegava o elástico, esticavam e jogavam nas pernas dos meninos e das meninas, e provocando a gente. Eu tinha medo. Algumas vezes eu corri para não apanhar, outras vezes não teve como correr, e eu bati, eu enfrentei, briguei e bati, mas eu não gostava, isso era contra a minha natureza. Mas o fato é que eu tinha muito medo, mas eu tinha uma grande desvantagem, eu tinha, aliás, um sério problema comigo. Sabe qual era o meu problema? Eu não tinha irmão mais velho, eu era o mais velho, e eu não podia falar para o meu pai nem para minha mãe. Eu não sabia se eles iriam me entender, eu não sei se eles iriam acreditar. Alguma coisa me dizia que eu deveria ficar sofrendo ali e aguentando a barra sozinho. Mas aí um dia eu cresci. Eu de 7 anos, fui para 8 anos, 9 anos. E com 9 anos eu estava na terceira série. Eu já havia apanhado um pouco, havia batido também um pouco. Mas agora eu estava maior e meu irmão, mais novo que o Alisson, que sofreu um acidente, que não morreu. Alguns talvez falam que ele morreu, não morreu, está vivo, graças a Deus, mas ele não se batizou, tenho orado por ele. Então, o meu irmão mais novo que o Alisson começou a frequentar a escola no primeiro ano, primeira série. Eu estava estudando de manhã e ele à tarde. E um dia o Alisson chegou em casa chorando. Eu falei: o que foi que aconteceu, Alisson? Se os meninos me bateram na escola, eu vou falar para o papai e para a mamãe. Eu falei assim: não, você não vai falar para o papai e para a mamãe. Você tem esse irmão mais velho? Eu vou lhe defender. Você não vai falar nada para o papai nem para a mamãe. Amanhã eu vou lhe buscar na escola. E eu sabia o que ele estava passando, porque eu passei pelo que ele passou. Eu sabia como era ruim apanhar todos os dias. Eu sabia como era ruim ter medo do inimigo. E eu pude sentir o que ele estava sentindo. Eu falei: Alisson, nunca mais esses meninos vão te bater na escola. Eu vou lhe buscar. E então, no dia seguinte, fui para a aula, voltei, meu irmão foi para a aula, aí à tardezinha fui buscar. Eu estava escondido atrás de um muro. Os muros eram baixinhos lá no nosso conjunto, eram casas populares, e o muro foi entregue assim pela metade, e quem quisesse completar o muro, esquema de mutirão, e havia um buraco no bloco de tijolo, que foi estourado com bombinhas, garrafão, o pessoal colocava ali, estourava para alguns blocos. E eu fiquei ali olhando pelo buraco do tijolo, e o sinal tocou e os meninos começaram a sair. E eu vi o meu irmão lá no meio, lá estava ele. E eu estava vendo o Alisson. E eu tinha o controle da situação. Eu estava visualizando ele. Mas ele não. Ele saiu do meio dos meninos, preocupado, olhando para trás. E por algum momento eu percebi que ele olhou e viu que 3 meninos, mais ou menos do tamanho dele, se desprendeu do grupo e veio na sua direção. E eu percebi o medo no seu rosto. E ele olhou para um lado e para o outro para ver se me via, preocupado. E ele começou a entrar meio em desespero, porque ele não tinha o controle da situação, mas eu tinha o controle da situação. E quando um desses destacou, os 3, que foi assim, mais à frente, eu disse: aquele ali é o líder. E eu pensei assim: se eu encarar o líder e ele afinar, eu não tenho que a gente usar, os outros não vão ter coragem de entrar. Então tem que ser bem contundente.
posiciona-se no meu irmão. Imagine sua cena. Estava atrás do muro, saltei o muro e saí correndo. E quando ele foi tocar no meu irmão, eu parei bem na frente. Falei assim: pera aí, se você encostar a mão no meu irmão, eu vou acabar com você. Se você quiser bater no meu irmão, eu falei para ele, você vai ter que bater em mim primeiro. Gostaram? Ele não teve coragem de me enfrentar, irmãos. Graças a Deus. Naquele momento ele não falou nada disso. Tá bom? Saiu, os outros colegas também. Ele disse: olha, nunca mais você olha para o meu irmão. E se eu ficar sabendo que eu vou vir aqui, eu vou acabar com você. O meu irmão tinha uma grande vantagem. Qual era a vantagem? O meu irmão tinha um irmão mais velho. Eu me pergunto, querido amigo, você tem sofrido com a perseguição do inimigo? O inimigo está procurando destruir a sua vida. Você não tem forças espirituais para vencer as progressões para o pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que nós temos uma grande vantagem. Nós temos um irmão mais velho. E ele se chama Jesus Cristo. No momento em que você mais precisar, você pode clamar e ele vai ajudar você. Nós estamos encerrando este jogo. Eu tenho certeza que você quer ser um vencedor. Você quer vencer as batalhas espirituais da sua vida. Você quer ter o poder de Jesus Cristo e quer ter como seu aliado o seu irmão mais velho, que é Jesus. É ou não? Eu também quero. E esse é o momento de nos consagrarmos a Deus para vencermos o inimigo. Porque só Jesus pode nos dar o poder para vencer. Eu gostaria de encerrar este jogo fazendo o meu último apelo. E esse apelo é um apelo para alguém que quer ter o poder de Deus na sua vida, que quer ter o poder de Deus para vencer as propensões para o mal. Eu tenho algumas coisas em minha vida que eu gostaria muito de vencer e ainda não consegui vencer. Paulo dizia assim: olha, eu tenho um espinho na carne, que provavelmente fosse um problema de visão, mas também pode ser alguma dificuldade espiritual. E todos nós aqui temos as nossas lutas, os nossos dilemas familiares, de trabalho, pessoais. Eu gostaria de orar por você. Se você deseja ter o poder para vencer o mal, eu gostaria que você ficasse em pé agora, porque eu gostaria de orar por você, pedindo a bênção de Deus para me fortalecer, para lhe dar condições de vencer o mal. Eu não sei se seria muito pedir para vocês, para a gente fazer uma grande roda aqui na igreja e encerrarmos esse pôr do sol aqui cantando uma música. E eu gostaria que a gente cantasse aquela música. Não sei se você conseguiria tocar essa música para a gente, que chama Lado a Lado Aqui. É uma música, um hino antigo, conhece, né? Diz: lado a lado aqui, crendo em seu amor. Então vamos cantar essa música. Vamos então fazer uma roda aqui. Vamos dar as mãos e vamos cantar esta música tão bonita.
Querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela bênção da família, que é a família dos santos, esta igreja maravilhosa que o Senhor nos concedeu o privilégio de pertencermos. Obrigado por passarmos um sábado inteiro na Tua presença, ouvindo os Teus recados, os Teus conselhos, ouvindo as belas músicas e melodias, louvando, expressando a nossa gratidão. Nós te agradecemos e agora estamos aqui de mãos dadas, unidos, querendo uma reconsagração, para que possamos continuar firmes até a volta de Jesus. Mesmo que o inimigo tente nos destruir, ajuda-nos a ter a confiança e a sempre recorrer ao nosso irmão mais velho, que é Jesus. E é em nome dele que nós te pedimos e agradecemos, também pedindo uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.